Esta conferência será gravada agora. Sim, uma outra Bom coisa dia. Valéria, outra coisa. Se alguém faz objeção de gravar a palestra, porque a ideia de gravar essa palestra é para permitir que as outras pessoas possam eventualmente ter acesso, tirar dúvidas. Então a gente sempre pergunta. Se tiver alguma objeção, a gente para a gravação, mas fica aqui ao lado do. Também tem umas observações para você fazer pergunta, fazer colocação. Valéria, tem alguma objeção de gravar? Não, não, eu não tenho, não. Não sei se os colegas aí possam ter. Ok. E qualquer De pessoa que jeito tiver nenhum. também de Uhum. vocês que estão participando, quiser, vocês colocam aqui na colunazinha onde tem a parte de É. conversa, do chat, vocês colocam e a gente para, porque a gente sempre na rotina tem pedido autorização antes. Para e depois volta, né? Se for o caso de uma pergunta que a pessoa não quiser fazer, que seja Isso. gravada, né? Uhum. Tá bom, então vamos começar, né? Espero que todos estejam bem, de saúde, né? Seus familiares também, né? A ideia de fazer essa reunião virtual, né? Porque eu acho que deve estar passando pela cabeça da maior parte dos pacientes muitas dúvidas em relação ao tratamento e à sua doença na vigência dessa pandemia, né? Então, nós vamos ter aqui um grupo, eu, como coordenadora do serviço da inflamatória, acho que a maior parte das pessoas me conhece, meu nome é Valéria Martinelli. Nós temos Gustavo, que também trabalha com a gente, é médico, professor, trabalha no Hospital das Clínicas, no ambulatório da inflamatória, e Carlos Brito, que coordena o autoimune, também professor na Universidade Federal de Pernambuco. E a presença dos residentes, nós temos 6 residentes, né? Residentes muito aplicados, que trabalham muito bem, conhecem, né, os problemas e a condução dos pacientes que têm doença inflamatória intestinal. Então, provavelmente vão estar presentes Lívia, Rodrigo, Luiz Paulo, Lucila e Luísa. São os nossos 6 residentes atuais. Então, essa apresentação vai constar numa primeira parte, onde Gustavo vai falar sobre a doença, de uma maneira mais simples, mais prática para vocês. Depois eu vou falar sobre as dificuldades, assim, em formas de pergunta, né, que deve passar na cabeça as dúvidas. E depois disso, se eu não responder essas dúvidas que vocês tenham, cada um vai particularizar a sua situação e a gente abre para perguntas de todos que quiserem tirar alguma dúvida, tá bom? Então as perguntas podem ser feitas falada ou então escrever no chat, tá bom? Então eu vou passar agora a palavra para Gustavo. Pronto, bom dia pessoal, é um prazer estar aqui podendo ter essa oportunidade de a gente conversar um pouco, tá joia? Agradecer a doutora Valéria pela ideia, a Carlos Brito aí por proporcionar aí o aplicativo e a possibilidade de a gente poder falar um pouquinho. Então a doutora Valéria pediu para falar rapidamente, coisa de 10 a 15 minutos, sobre o Covid-19, né? Provavelmente muitas coisas que eu vou falar aqui, talvez até vocês já saibam pela imprensa, né? Mas vamos continuar a fazer aqui. Então, o Covid-19, ele é uma doença respiratória, ok? Que foi identificado inicialmente na cidade de Wuhan, na China, no final do ano passado, em 2019. E é um vírus que acredita que talvez tenha vindo do morcego infectado na espécie humana e que foi tomando proporções tal, né, como todos já sabem, que de certa forma que em março desse ano, dia 11 de março, a OMS declarou pandemia quando o vírus, então, já estava em todos os continentes, exceto na Antártica. Então, esse vírus, ele tem uma transmissão basicamente pela via respiratória, então, gotas do trato respiratório, aerosol e conjuntiva, que é aquela mucosa do olho. Então, basicamente, é um vírus respiratório e a apresentação dos sintomas varia bastante, desde pacientes que não sentem nada, até pacientes que provavelmente a maior parte, a gente vai ver que vai ter doença leve ou assintomática, e até uma pequena parte que pode ter uma doença mais grave, levando até inclusive a óbito. Os principais sintomas são sintomas respiratórios gerais, como vocês já sabem, né? Que é febre, tosse, moleza no corpo, falta de ar, que é um dos sintomas de gravidade. Então, a apresentação clínica varia bastante. Nos dados iniciais da China, de avaliação de 72 mil pacientes, o que eles mostraram é que 81% realmente tinha uma doença leve, certo? Era uma moleza leve, era uma coriza, uma irritação na garganta, algo bastante leve. 14% com manifestações mais graves e 5% pacientes críticos, pacientes de UTIs.
O que eles detectaram no início é que não houve morte em crianças abaixo de 9 anos, e a gente percebeu assim que essa doença realmente ela poupa realmente as crianças, né? Elas podem ter até algumas formas atípicas e tal, mas nem se compara com o que a gente vê hoje, as emergências pediátricas praticamente vazias. E chamando a atenção para a mortalidade em idosos, que era bem maior do que pessoas mais jovens, podendo variar entre 8% a 15% de pessoas com mais de 70 anos. Isso a gente viu depois, realmente, quando o vírus chegou na Itália, que é um país que tem um alto percentual de pessoas idosas, né, a alta taxa de mortalidade que ele teve lá entre os idosos. Entre fatores de risco, esse estudo chinês inicialmente chama atenção para a idade, né, doença cardiovascular, pacientes diabéticos, doença respiratória crônica, como os asmáticos, do grupo de risco, pacientes com câncer. Inicialmente, no levantamento chinês, ele não chama atenção para a obesidade, mas a obesidade é uma coisa que chamou muita atenção, principalmente aqui no Ocidente. Particularmente, a experiência que eu estou tendo que dar plantão na UTI Covid, Hospital das Clínicas, realmente chama atenção a obesidade. Quem é jovem, quem é obeso, mesmo jovem, assim, muito paciente indo para a UTI, realmente, né? Então, a obesidade é um estado de inflamação, e o que parece realmente trazer mais danos aí da doença realmente é uma inflamação exacerbada. Então, a obesidade não foi muito relatada no início lá pelos chineses, mas é uma coisa importante, é um fator de risco importante. E aí vocês, como tendo a maioria dos pacientes de uma doença inflamatória intestinal, veio todas aquelas perguntas, né? Como é que isso pode me afetar de certa forma? Essa parte específica da doença inflamatória, quem vai falar vai ser a doutora Valéria. Tá? Mas aqui eu vou falar rapidamente sobre sintomas digestivos e doença inflamatória. Então, os pacientes que têm COVID podem ter sintoma digestivo, pode ter sintoma de diarreia, de febre. E é interessante que o vírus, mesmo depois que ele está eliminado das vias respiratórias, ele pode ser eliminado das fezes por 2 até 12 dias. De 2 a 12 dias. Não se sabe se essa eliminação das fezes é transmissível, mas o que se sabe é que mesmo depois que você negativo os exames respiratórios, suave, essas coisas, você continua com o vírus nas fezes. É uma diarreia do tipo viral, que vai durar de 3 a 4 dias, não tem sangue e não tem muco, e até o momento não se tem uma resposta se essa diarreia pode ou não estar associada com quadros mais graves. Tem estudo que mostra que sim, tem estudo que não, a gente não tem essa associação, mas a gente sabe que sim, o COVID ele pode dar um quadro de diarreia dentro desse contexto aí de uma virose. Especificamente para o paciente doença inflamatória intestinal, uma coisa importante seriam esses efeitos psicológicos do isolamento, tá certo? Então, a gente sabe que está tendo um estresse coletivo, né? Um estresse psicológico coletivo, depressão, ansiedade, nível de divórcio aumentando, né? Isso foi bem evidenciado na China. Quando a pandemia passou, o número de divórcios aumentou bastante. Desemprego, então, assim, há o problema econômico que a gente não pode negar, que ainda vai se apresentar ainda mais gravemente daqui a um tempo, não agora. Então, obviamente que todos esses problemas de estresse, que de uma forma ou outra estão afetando todo o mundo, isso pode levar a um prejuízo especial naqueles pacientes que têm doença inflamatória intestinal, porque a gente sabe que o estresse é associado com a atividade da doença. Então, vários trabalhos científicos já mostram que pacientes com doença inflamatória intestinal que estão sob estresse, aumenta o risco dele vir a ter atividade da doença. Tá joia? O paciente começa a ter algumas preocupações, óbvio, além de pegar a doença, além de questões econômicas, além de conhecer pessoas que morreram. Há aquele medo, às vezes, meu Deus, e os exames? Meu Deus, como é que eu vou tomar minha infusão? Meu Deus, e o remédio que eu tomo, será que é perigoso? Tudo isso aí a doutora Valéria vai explicar, tá joia? Isso aí vai levar, a gente sabe, por exemplo, a nossa dificuldade de fazer os exames no Hospital das Clínicas, né? E aí, agora, eu esperava 6 meses para fazer um exame, e agora, será que eu vou esperar um ano e meio? A gente sabe das nossas dificuldades, tá? Uma das coisas que vem se falando é o papel da calprotectina, né, para ajudar nesse controle por parte dos médicos, pela questão de que é um exame menos invasivo, do paciente não, às vezes não precisa ser internado nem nada, então tentar algumas outras formas também de ir avaliando o nosso doente nos casos específicos. Então, esses efeitos psicológicos de isolamento é uma preocupação que a gente tem, porque, de certa forma, as pessoas vão somatizar isso, né? Algumas piorando a pressão, piorando diabetes,
e aí por aí vai, quem tem doença inflamatória aumenta o risco de atividade da doença. Então é importante que vocês tentem manter a saúde mental nesse momento, tá? Então a gente vai falar rapidinho um pouco sobre isso. Todas as medidas de isolamento a gente vai falar um pouquinho depois, mas eu acho que é um tópico importante aí de vocês tentarem fazer, de manter a saúde mental, porque pode ser um fator de que desencadeie crise. Então, uma coisa interessante é a questão de evitar certos programas, a televisão, programas sensacionalistas. Eu sempre falo o seguinte, hoje, se você olhar em Recife, vamos supor que 1000 pessoas usem uma faca para cortar carne. Mas se uma pessoa pegar uma faca e matar o vizinho, o que vai sair na televisão de noite vai ser que fulano matou o vizinho com a faca. E ninguém vai falar das outras 999 facas que foram usadas para fazer carne. Então, a imprensa ela vai procurar filtrar aquilo que chama mais atenção. Isso não quer dizer que a imprensa é ruim, nem nada. Mas vai querer chamar a nossa atenção para a pessoa poder assistir. Se você colocar uma manchete, 999 pessoas usaram a faca hoje em Recife para fazer carne, cortar carne, ninguém vai prestar atenção. Mas se você coloca vizinho mata o outro com faca, aí chama a nossa atenção, né? O nosso cérebro ele é programado para aquilo que possa ser perigoso. Então, nesse momento, é claro que a imprensa, isso no mundo todo, vai dar mais detalhes aos casos mais graves, a quem morreu, e esquece um pouco de que não podemos esquecer que a maioria das pessoas tem quadros leves. Então, se você está com medo, se você ainda está assustado, evite ficar vendo muito programa televisivo, porque a televisão ela vai focar realmente mais no negativo, tá? Para chamar a atenção das pessoas. Se possível, procure se exercitar dentro de casa, porque o exercício ajuda um pouco a tirar o estresse. Então, se possível, ter no YouTube como fazer exercício, esse tipo de coisa. Procurar dormir bem, tá, joia? Porque ajuda a nossa imunidade, ajuda no nosso estresse. Se você está numa situação que você não acha que vai conseguir superar sozinho, tem vários psicólogos, vários psiquiatras que estão no momento disponibilizando, inclusive, consultas online gratuitas para as pessoas que estão nessa época de pandemia. Então, pode aproveitar essa situação. Aproveitar um pouco para desenvolver a nossa espiritualidade, né? Nós estamos num momento em que é um momento de mudança, um momento que todo mundo não sabe o que vai acontecer, isso dá medo. Então, se você é uma pessoa que tem uma certa espiritualidade, procure essa conexão mais com Deus para ter mais fé, para, né, ter mais confiança aí que as coisas vão melhorar. Outra opção também, principalmente para quem tem ansiedade, é a opção da meditação. Não é uma arma tão comum aqui no Ocidente, mas no Oriente, mas vários trabalhos já mostram o benefício de você meditar, de você dar aquela tranquilizada, principalmente que é muito agitado, muito ansioso. Reforçando um pouco a questão da medida de isolamento social, rapidamente, que a doutora Valéria vai falar isso melhor do que eu gostaria de chamar a atenção, isso aqui vocês já sabem, né? Que é o uso de máscara, evitar aglomeração, especificamente para quem tem doença inflamatória, a doutora Valéria vai falar um pouco, evitar os banheiros públicos, porque além de ser um lugar fechado, há a questão da a gente não sabe a questão da contaminação aí pelas fezes, né? Mas de toda forma evitar, então para quem tem doença inflamatória, lavar as mãos com frequência, isso você já sabe. E só chamar a atenção que os dois locais de maior contaminação são hospital e transporte público. Então, sempre tem um alerta maior para esses dois lugares, tá? Hospital e transporte público são os dois lugares em que se tem a maior taxa de contaminação. Lá em Wuhan, eles acreditam que 43% das pessoas que pegaram o coronavírus pegaram dentro do hospital, tá? Por isso que os hospitais meio que se fecharam, foi aquele no início, principalmente da pandemia, os ambulatórios fecharam, cirurgia eletiva fechada, porque percebeu-se essa alta contaminação. Então, essa é uma mensagem importante que vocês não podem esquecer hoje, tá? Que é onde eu vou ter sempre usar máscara, evitar aglomeração, ter meus cuidados, mas principalmente em hospital e transporte público. Bom, em relação ao futuro, essa pandemia vai trazer vários impactos em vários ramos da sociedade, não cabe a gente aqui debater isso aí, seria o dia todo falando, mas assim, eu acho que do ponto de vista prático, para vocês que são pacientes, o que é que vai impactar mais diretamente? É a questão da teleconsulta, tá? Então, a teleconsulta, ela hoje é uma realidade que foi antecipada pela pandemia. Viria no futuro, mas acabou sendo antecipada. E hoje já é uma realidade.
tem várias vantagens, certo? Por exemplo, menor deslocamento, a gente sabe que muito paciente vem do interior para Recife. Eu mesmo acompanho um senhor idoso que ele veio de uma cidade lá perto de Petrolina. Passa a noite no ônibus, um senhor de quase 80 anos. Então, a gente temos vários pacientes do interior que fazem esse deslocamento, que é caro para o Estado, é caro para o doente, né? A cidade paga aquelas casas de apoio, então tudo isso tem um custo. Então, se a gente, a teleconsulta já traria uma vantagem da questão do menor deslocamento. Seria economia de tempo do doente, economia de dinheiro, economia do sistema de saúde, economia da sociedade, porque às vezes a pessoa vem do interior para cá, não tem ônibus todo dia, ela passa 2, 3 dias aqui na casa de apoio, deixando de trabalhar, né? Então, para a sociedade também tem um certo prejuízo. Claro que pacientes com atividade de doença, pacientes que é a primeira vez, obviamente que esses pacientes vão precisar de uma consulta presencial, mas a teleconsulta ela vai principalmente nos pacientes mais leves. Eu acho que tem uma aula desflamatória, não lembro agora qual era o país, vocês acham que era a Bélgica, e o indivíduo falando que eles acreditavam que a partir de agora 1/3 das consultas seriam online. Pois bem, outros benefícios seria a gente teria um paciente com um ambulatório com menos pacientes, a gente podendo fazer uma teleconsulta, então naquele horário ali do ambulatório, a gente teria menos pacientes, obviamente tendo uma qualidade maior daquela consulta, facilitando também aqueles pacientes que estão em crise, poder chegar, poder ser atendido. Já é assim, mas se a gente tem menos pacientes, a gente tem condições de dar um atendimento melhor ainda. Aí tem um trabalho científico, que ele é, se eu não me engano, canadense, mostrando um estudo, se não foi agora, se foi antes da pandemia, uns 2, 3 anos atrás, mostrando que durante um ano, o paciente de doença inflamatória intestinal, sendo acompanhado por teleconsulta ou presencialmente, não houve diferenças significativas. Então, do ponto de vista prático, o que a gente vai ter de impacto, sem dúvida, já é uma realidade, é a questão da teleconsulta. Então, o paciente, talvez, em vez de vir de 3 em 3 meses, talvez ele venha uma vez por ano, se ele tiver uma doença leve. A gente tem paciente no ambulatório da doutora Valéria que tem retocolite leve há 20 anos. Então, esse paciente ele só precisa, teoricamente, vir uma vez por ano. Dá para fazer teleconsulta. Então, vai ser uma coisa que vai chegar. A gente sabe que tem gente que não tem acesso à internet boa, não sabe mexer em computador, mas é uma coisa que vai se impor de uma forma mais rápida, né? Vai ser um benefício positivo daqui da pandemia. Gostaria de também finalizar deixando 2 mensagens rapidamente, lembrando um pensamento aqui oriental, que a saúde não é só o que você come, o que você trata o seu corpo. É também o que você diz, o que você pensa. Então, é importante aí, nesse momento de pandemia, tentar controlar os nossos pensamentos, ter fé de melhora, procurar não se desesperar, tá ok? Trazendo essa frase aqui também de Chico Xavier, isso também passa. Então, isso que a gente está passando agora, vai passar, se Deus quiser, vamos ter paciência e deixar a mensagem que estamos juntos com vocês. O ambulatório de doença inflamatória do Hospital das Clínicas, liderado pela doutora Valéria, tem Graciana, tem Carlos Brito, tem eu, temos os residentes, e estamos com vocês, independente de estar pessoalmente ou à distância, estamos juntos. Pronto, pessoal, era só isso mesmo. Vou passar a palavra agora para a doutora Valéria. Alô, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Assim, doutora Valéria. Dá para ouvir bem. Não? Está ouvindo? Posso começar, então? Pode. Posso? Certo. Então, eu vou falar agora para vocês sobre a relação entre a doença inflamatória e a COVID, né? Que é o nome da doença da pandemia. Então, eu fiz essa apresentação através de perguntas que eu acho que estão passando pela mente da maioria das pessoas que têm doença inflamatória, e através dessas perguntas eu mesmo respondo, e depois no final quem não estiver satisfeito com a resposta, ou então tiver outras perguntas, a gente vai esclarecendo. Então, uma coisa que eu acho que todos devem, né, desde o começo, se preocuparem, se perguntarem se eu, que tenho doença inflamatória, quer dizer, eu tenho retocolite ou Crohn, se eu tenho maior risco de pegar a infecção e ter a COVID. Então, a resposta, tudo que a gente vai falar aqui, é baseado na experiência dos países que já passaram pela
a pandemia, já estão saindo da pandemia, e a gente teve até sorte de ser um país que viemos depois. Então, teve o surto maior na China, depois na Europa, nos Estados Unidos, e a América do Sul ficou para trás. Então, muito do que a gente vai falar aqui é em cima da experiência dos países onde existe uma incidência, uma prevalência alta de doença inflamatória. Então, o que tem se observado? Que os pacientes que têm doença inflamatória, eles não têm maior risco de ter a doença, certo? Então, o risco é semelhante à população normal. Inclusive, nós, profissionais de saúde, temos um risco maior por estarmos trabalhando em hospital, tendo contato com o paciente, tendo contato com colegas que também têm contato com o paciente. Então, nós temos maior risco de ter a doença do que vocês, né? Então, a resposta é não. E isso é favorecido por conta também que a maioria dos pacientes inflamatórios são pacientes jovens. E a doença no jovem tende a ser mais branda e muitas vezes assintomática. Além do que, as pessoas que têm doença inflamatória, por terem uma doença crônica, por tomarem remédios que os médicos orientavam para, se pegar uma infecção, suspender durante o período, eles já, por anseio, por medo, já estão fazendo as medidas necessárias de isolamento, de proteção, de higiene, mais do que as pessoas que não têm doença crônica autoimune, né? Então, não fiquem preocupados em relação a vocês terem um risco para pegar a doença, ok? Agora, para passar para Clica em cima da tela e ela passa. Certo. Então, a segunda pergunta é em relação à gravidade, né? Então, eu tenho doença inflamatória e eu peguei o Covid. Será se eu vou ter uma doença mais grave? Então, isso foi uma preocupação dos médicos, né? Porque os pacientes tomam remédio para o sistema imunológico, tomam muitos imunossupressores, e a gente pensava, em princípio, que a doença poderia ser mais grave. E, pelo que a gente tem visto, né, na experiência dos países europeus e Estados Unidos, que a doença, na grande maioria das vezes, não tem sido mais grave nos pacientes que têm doença inflamatória. Mas isso precisa ser individualizado. Existe um site feito pelo GEDIB, que é o Grupo de Estudo de Doença Inflamatória, juntamente com o pessoal da Espanha e da Inglaterra, onde eles fizeram uma estratificação de risco, e qualquer pessoa pode entrar nesse site e, através dos seus dados, nome, doença, comorbidades, medicação que está tomando, avaliar qual é o risco que, se eu pegar a doença, qual vai ser a minha gravidade. Então, esse site é bem interessante, não sei se, eu acho que acredito que muitas pessoas já conhecem, né, porque a gente passou para os grupos, né, onde você vai fazer a sua avaliação. É claro que uma pessoa, um de vocês que fizer a avaliação, se o risco de uma doença mais grave sair alto risco, não é para ficar preocupado, arrancar os cabelos, né? Isso é porque quem se informa vai se cuidar melhor, né? Então, através dessa avaliação, é um testezinho de 5 minutos, você vai saber quais são as medidas que você precisa adotar, com mais ou menos rigor, para evitar a exposição ao vírus. Então, nesse site, o que nós temos? Nós temos uma classificação de risco, e cada paciente, conforme a sua situação, vai se enquadrar no alto, médio ou baixo risco de ter a Covid mais complicada. Então, vamos lá. Quem que a gente considera de alto risco? O alto risco, a maioria das pessoas, mesmo que não tenham doença inflamatória, que são as pessoas idosas e as pessoas que têm comorbidades, quer seja doença cardíaca, doença pulmonar, diabetes ou hipertensão. As pessoas que fazem uso de corticoide, em dose acima de 20 miligramas por dia, são consideradas pacientes de alto risco para ter uma infecção mais grave. Então, isso é de suma importância, porque muitos pacientes se automedicam, já que o corticóide é uma medicação que o paciente pode comprar na farmácia sem receita médica. Aquela pessoa que foi diagnosticada agora, e a gente começou uma comoterapia, isso é, o biológico mais imunomodulador, há menos de 6 semanas, também são consideradas pacientes de alto risco para ter uma Covid mais complicada, né? Lembrando também que a doença em atividade de grau moderado a grave se enquadra no paciente de maior risco.
Isso, né, tem que alertar, então, se eu estou com uma doença controlada, se eu parar o medicamento, eu vou falar isso mais tarde, eu corro o risco da minha doença entrar em atividade moderada a grave e eu já vou me enquadrar, então, numa pessoa de maior risco de ter uma Covid complicada. Além das pessoas com síndrome do intestino curto e que fazem uso de nutrição parenteral. O risco médio seria a maior parte, uma grande parte dos nossos doentes, que são aqueles que fazem tratamento com biológico, que pode ser os anti-TNF, certolizumab, adalimumab, o Mira, o adalimumab, infliximab, ou uma antitegrina, que são o vedolizumab, e as antiterleucina, que é o ustekinumab. Então, esses pacientes são considerados pacientes de médio risco. Os que fazem uso de imunomodulador, no qual a gente fala tilpurina e metotrexate, são considerados de médio risco. E até mesmo aqueles que fazem a terapia combinada, no biológico com imunomodulador, a gente enquadra também no médio risco, certo? Se o paciente está sem atividade e doença. E aí ainda entra o corticoide, dose menor que 20 mg por dia. E o restante dos pacientes, são aqueles pacientes que não tomam imunossupressores, quer seja sulfasalazina, mesalazina ou a budesonida, que é um tipo de corticoide que tem menos efeito adverso, a gente enquadra como baixo risco. Então, ao preencher aquele site, aquelas perguntinhas, eles vão lhe dizer, você é de alto, médio ou alto risco de ter um COVID mais complicado. E a partir daí, esse mesmo site, né, vai lhe responder quais são os cuidados, quais são as recomendações para você diminuir a sua exposição ao vírus. Se eu sou um paciente de alto risco, eu tenho que seguir as orientações de isolamento com mais rigor, né? Então, de preferência, não sair nem para comprar remédio, nem para praticar exercício, nem para ir para o supermercado. Deixar, se possível, outra pessoa que faça essas atividades, essas mínimas atividades de sair de casa. As infusões devem ser continuadas, o paciente não deve parar de ir para a infusão, isso eu vou falar mais na frente, né? Se possível, em casa, manter a distância de pelo menos 2 metros. É lógico que nem todo mundo pode fazer isso, vai depender do local onde a pessoa mora, né? Se pediu alimentos pela delivery, deixar o delivery lá fora, não deixar o colega entrar, o entregador, né? Em casa, os cuidados de higiene de mãos com frequência, não receber visitas, né? E não suspender as medicações, a não ser que seja sob orientação do médico. Quando um paciente de médio risco, afrouxa um pouquinho em relação ao isolamento. É um paciente que pode fazer aquelas saídas rápidas, ir para o supermercado, fazer exercício, né? Evitar, se possível, o transporte público, né? Se puder trabalhar em casa, home office, ao invés de sair para o trabalho, né? Evitar multidões e visitas de amigos. E as consultas também, sempre que possível, se o paciente está estável, sobre a orientação, usar consultas telefônicas ou tecnologia virtual. E a gente enquadra, então, nos pacientes de baixo risco, das recomendações e das recomendações gerais para a população, que são preconizadas pela Organização Mundial da Saúde. Tá bom? Então, é importante, quem tiver interesse em classificar o seu risco de uma COVID mais grave, né? Tá alerta pelo seguinte: se você se encaixou no médio risco, porque toma o biológico, né? Você não suspender medicação para ir para o baixo risco. Porque se você tem o médio risco, vai para o baixo risco, você entra em atividade, uma atividade moderada grave, a necessidade de um corticoide já vai automaticamente passar você para o alto risco, né? Então, classificou alto, médio, baixo risco, vamos seguir as orientações, essas orientações foram feitas pela Sociedade Britânica e adaptadas para a nossa realidade. Eu achei interessante trazer essa plataforma que se chama Secure IBD. IBD é o nome em inglês de doença inflamatória intestinal, né? Onde está, para vocês saberem que está sendo registrado, é um banco de dados, todos os pacientes que têm doença inflamatória que pegam o COVID. Então, é um banco de dados que é aberto para todos os médicos no mundo todo, né? Então, se eu tenho um paciente que tem doença inflamatória, que teve COVID, depois que ele saiu, ficou bom, né? A gente cadastra esse paciente, porque assim a gente vai ter uma visão real do que está acontecendo com quem tem doença inflamatória e pega a infecção pelo COVID, né? Até o dia 25 de maio, né? Eu não atualizei hoje, mas tínhamos apenas 1.302 casos.
né? Considerando assim um baixo percentual pela quantidade de pessoas que têm doença inflamatória no mundo. É lógico que pode ter aí casos que não foram notificados. Mas em relação a esses 1.302 casos, as hospitalizações foram somente 396. Então, mostrando que a doença, no paciente de doença inflamatória, não é uma doença tão grave. O número de hospitalizações foi baixo. E a letalidade, então, foi menor ainda, 45. Uma letalidade de 45 fica mais ou menos numa faixa de 3,2%. Então, mostra, sim, que a doença inflamatória, ao contrário do que nós temíamos, contrariando as nossas expectativas, não tem tido um curso grave como os esperávamos, né? Talvez os medicamentos que os pacientes estão tomando estejam, de certa maneira, protegendo esses indivíduos de uma evolução mais grave, tá? Então, nesse trabalho, né, é um trabalho dinâmico, o que se mostrou que os pacientes que usavam biológico como monoterapia, né, eram os pacientes que menos foram hospitalizados, menos foram para UTI e menos precisaram de intubação e tiveram desfecho na letalidade. E o fator que estava mais relacionado à letalidade, não só a idade e as comorbidades, foi o uso do corticoide, ok? Então, e por final, eu vou falar sobre o tratamento medicamentoso, que eu acho que é o que tem mais agoniado, mais preocupado a maioria das pessoas que têm doença inflamatória, né? Tomavam um medicamento prescrito pelo médico, que de antes era orientado a parar quando pegava uma infecção. E agora a gente fica, eu vou parar ou não vou parar? Né? Então, eu coloquei 3 situações distintas e vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Né? É o paciente assintomático, do ponto de vista da infecção pelo Covid, né? Devo parar os remédios? Não. É o paciente assintomático, não tem Covid, que pegou a infecção, teve contato com alguém no trabalho, fez o teste, mas não está sentindo nada. Ele vai parar os remédios? E é o paciente que pega a Covid-19. E o que eu vou fazer? Paro, continuo, volto depois, volto quando? Então, considerando um de cada vez. Então, a primeira situação, que eu acho que é a maioria da situação de vocês, né? É o paciente que tem retocolite Crohn, que está fazendo seu tratamento e agora está na dúvida se para ou não o remédio, se deve diminuir, se deve aumentar, qual que eu vou parar. Então, em geral, a orientação é não parar medicamento nenhum, certo? Quase nenhum. Depois eu vou falar qual que a gente tem que parar. Não parar os remédios, porque a doença em remissão, né, é melhor do que entrar em atividade, porque os remédios são menos danosos do que uma doença em atividade, até porque se acha que a inflamação no intestino seja um fator de agravamento frente a uma infecção pelo Covid. E além do mais, se você entra em atividade, você vai precisar provavelmente de corticoide, que é uma medicação que a gente não quer que tome no início, pode precisar de um internamento, hospitalização e, quem sabe, até uma cirurgia. Então, a orientação é o paciente continuar a fazer seu tratamento em algumas situações individualizadas, né? Conversando com o médico, talvez tirar um medicamento se o paciente toma 2, né? Essa semana mesmo eu conversei com um paciente por telefone, que ele está estável, já faz muito tempo, e toma adalimumab e azatioprina. Então, eu falei, vamos tentar tirar a azatioprina, porque ficaria uma droga a menos, e vamos ver o que acontece. Vamos, pelo menos nesse período agora, maior temporariamente, a gente tire e ver o que acontece. Então, assim, a modificação dos remédios deve ser caso a caso e conversado com o médico. Caso isso não aconteça e o paciente está bem, ele não deve mexer no seu tratamento. Assim como as infusões. Então, a gente tem notado que os pacientes não estão indo fazer infusão. A falta no Hospital das Clínicas diminuiu. Às vezes é dificuldade de transporte, mas às vezes é o paciente mesmo que tem medo de ir para o hospital, né? E medo de tomar o biológico, né? Se anteriormente a gente dizia, se ele está infectado, ele não toma, ele agora com medo de pegar o coronavírus, ele para de tomar. Então, isso é uma coisa que não deve ser feita, certo? Então, tem que manter as infusões, os centros de infusões estão tomando os cuidados necessários para evitar a contaminação. Bom? Então, espero que tenha sido claro, não, o tratamento é para manter, exceto, que eu vou falar na frente, o corticoide. A segunda situação é aquele paciente que tem a doença inflamatória, não está sentindo nada de sintomas de Covid,
mas fez o teste porque ou alguém da família teve, ou alguém no trabalho teve contato com alguém e resolveu fazer o teste deu positivo. Então, eu devo parar os remédios ou não? Então, a nossa orientação é parar temporariamente, porque o vírus, né, tem um período de incubação, até de 2 até 14 dias no máximo. Então, você para a medicação, quando a gente fala parar, é os imunossupressores, azatioprina, metotrexato e biológico. Com 14 dias, não teve nenhum sintoma de Covid, você reinicia, certo? Isso é assim, um bom senso. Se toma mesalazina, sulfasalazina, não há necessidade de modificar dose nem suspensão. Se o paciente toma um biológico, o intervalo é de 8 semanas, paciência, né? Vamos observar se tem sintomas ou não. Que, por sinal, o biológico, o anti-TNF, tem mostrado que não interfere para uma evolução mais grave. E a terceira situação seria o paciente que está com sintoma ou que está com Covid. Então, aí, nesse caso, sim, a gente pede para suspender, uma vez suspeitado ou diagnosticado, suspender os imunossupressores e os imunomoduladores, né? Não vai fazer a aplicação do Humira de 1414, não vai para o centro de difusão fazer o biológico. Se toma corticoide, o corticoide, como você já sabe, não pode ser suspenso de uma hora para outra, começar uma redução gradativa, né? Mais ou menos 10 miligramas por semana, para diminuir o malefício do corticoide nessa fase aguda da infecção. Então, qual é o medicamento, como eu já tenho falado outras vezes, que dá uma imunossupressão mais intensa e que a gente deve evitar na vigência da pandemia? O corticoide, principalmente a prednisona, em doses maiores que 20 miligramas, né, por mais de 14 dias. E também o corticoide venoso. Me preocupa que o corticoide é uma medicação que vocês podem comprar na farmácia, né? Entrou em atividade, eu vou lá comprar prednisona, né? Pode ser que não, pode ser que a gente consiga organizar essa atividade aumentando a dose dos amínios salicílicos, ou mesmo com antibiótico, né? Os medicamentos que são considerados seguros por não serem imunossupressores é a sulfasalazina e mesalazina, né? Então, se você está bem, disse que vai entrar em atividade, vamos fazer uma medicação tópica também para ver se ajuda, um supositório, né? Então, evitar o corticoide, porém, cada caso é o caso. Se o paciente precisa, tem que fazer e intensificar as medidas de isolamento, de proteção, né? Então, quando iniciou, eu tive a Covid, né? Agora já estou bom quando eu tenho que iniciar o remédio que eu estava tomando, meus imunossupressores, né? No mundo ideal, a orientação é o paciente fazer a pesquisa do vírus pelo PCR, que é o exame do cotonete, né, na nasofaringe, com 2 testes negativos, com intervalo de 24 horas, após resolvidos os sintomas. Isso para a gente é muito difícil, né? Difícil porque o público não dá, e mesmo no privado existe uma quantidade pequena de exames, né? Então, a gente não tem essa disponibilidade de fazer os testes, o SUS não oferece como controle, né? O paciente que tiver disponibilidade, né, financeira e quiser fazer, seria a maneira mais segura. Caso não possa, que é a grande maioria, a reiniciar o tratamento seria depois que o paciente resolver os sintomas. Então, o paciente não está tendo mais tosse, voltou o apetite, voltou o gosto, o olfato, está estável, disposto, aí pode começar a fazer o uso dos seus medicamentos. Tá bom? Uma palavrinha sobre a colonoscopia. Então, muitos pacientes ficaram preocupados porque tinha colonoscopia marcada, era importante fazer essa coluna e, de repente, o serviço para, né? Então, os exames de controle, com o intuito de evitar a ida ao hospital, a exposição, ao próprio contato com a equipe de saúde, né? Então, a gente não está fazendo o exame eletivo, só o exame de urgência. Quando possível, a gente pode trocar essa avaliação do colo pela calprotectina, que vai falar para a gente se existe atividade ou não, né? Um ultrassom de abdômen bem feito pode substituir também uma colonoscopia em termos de ver se o indivíduo está com atividade, assim como também como os exames de ressonância, né? Lembrando, né, que agora saiu um trabalho que a calprotectina ela também pode subir na Covid-19. Então, uma calprotectina um pouco aumentada, a gente tem que pesar na balança, analisar cada caso para saber se é por conta da atividade da doença inflamatória ou se é por conta do Covid lá no intestino, inflamando o intestino, né?
E não menos importante são as vacinas, né? Então, as vacinas, todos devem atualizar seu calendário vacinal, principalmente em relação à gripe, o H1N1 e pneumococo, né? Não temos vacina ainda para coronavírus, mas se você se proteger com uma vacina da pneumonia, que tem a 13 e a 23, se pegar a pneumonia pelo coronavírus, muitas vezes existe um agravamento pela infecção bacteriana, então, tirando esse agravamento da bactéria, a chance de você sair e responder melhor é maior, né? Já existem trabalhos mostrando que os pacientes que eram vacinados para pneumococo tinham um curso melhor do que os pacientes que não eram vacinados, né? Então, a gente orienta, ambas as vacinas são vacinas com vírus inativado, não existe problema para tomar em quem é imunossuprimido, bom? A pneumococo tem a 13 e tem a 23. E finalizando, a consulta ao gastrologista, né? Infelizmente, houve necessidade da gente não fazer as consultas, né? Estamos indo para o hospital toda quarta-feira, né? Atendendo os pacientes que estão com atividade da doença ou que precisam algum manuseio em relação à medicação, né? Por quê? Porque o ir ao hospital é tirar do isolamento, é se expor, é entrar em contato com o médico. O médico que está ali, às vezes, ele teve contato com outro médico, ou ele mesmo trabalha na UTI, trabalha na Covid. Então, sempre que possível, a consulta eletiva deve ser reagendada, né? E as orientações podem ser feitas por telefone, né? Ou por e-mail, né? Então, hoje a gente tem cancelado muitas consultas, né? Com conversa prévia com o paciente, e a ideia é voltar aos pouquinhos, como o Gustavo já falou, naqueles casos realmente que precisam de uma consulta. Não adianta a gente, de repente, né, encher o corredor para fazer as consultas de todos os pacientes ao mesmo tempo, e alguns não precisam se expor. Bom, então, para finalizar, né, eu quero dizer aqui que a gente precisa ter um conhecimento, a gente sabe que o conhecimento sobre essa pandemia, sobre o coronavírus, ainda é muito pouco, né? Então, tudo que a gente falou aqui, isso é uma experiência de 4, 5 meses, e que pode ser que alguma coisa mude. Então, nada aqui ainda é verdade absoluta, né? Então, a gente tem que sempre estar alerta e se atualizar para alguma mudança de comportamento, de orientação em relação à doença inflamatória na vigência da pandemia. Obrigada. E agora? E agora, Pepe? Agora eu acho que a gente pode abrir a palavra, né, aos colegas que quiserem tirar dúvida. Então, nós temos agora Carlos, Gustavo, também daqui Lívia. Tem mais algum residente? Luísa tá? Acho que Luísa chegou. Luísa tá aí? Ela tá, Nós só não temos tô achando ela 35 também. pessoas. Uhum. Dá um Algum oi outro aí, Lu. residente está? Certo? Então, vamos lá. Alguém quer começar? Quer fazer alguma pergunta? Estou vendo o Fred aqui que tinha uma pergunta já no começo, né? Quer começar, Fred? Se não quiser fazer com a pergunta falada, pode escrever no chat, certo? Tranquilo. Tanto as palavras de Gustavo, do doutor Gustavo e da senhora, basicamente respondeu as minhas perguntas, né? Você teve falta de ar, Fred? Teve falta de ar? Não tive falta de ar, não perdi paladar, nem olfato. Eu apenas tive febre e diarreia, né? Como eu falei, eu passei uma semana no Hospital Português, sendo medicado, e saí há uma semana atrás.
Mas passei uma semana ainda com diarreia, né? Bom, pela questão característica que quando eu fiz o exame, meus exames de sangue e tudo, apresentou uma infecção. Como eu tenho histórico em relação a uma infecção urinária repetitiva há 3 anos, fora a questão do câncer, tudo isso, então não deu para avaliar assim, se era uma questão do Crohn, se era a questão do próprio Covid ou se era a questão da infecção urinária. Aí eu não saberia dizer. Pois bem, então, em questão da infecção urinária, eu ainda continuo tomando o antibiótico macronopina. E aí eu estou fazendo ele para uso de 6 meses. Eu estou me sentindo melhor, já não sinto a ardência que estava sentindo quando urinava, essas coisas todas. Também sentia um pouco de dor na parte do abdômen aqui, na altura do estômago, aquela coisa toda e tal. Mas já não estou sentindo mais nada. Estava também com um pouco sem vontade de comer, mas agora o apetite voltou. Estou me controlando para não dar. Perdi peso, eu estava com 134 quilos e hoje estou com 126, né? Mas essa perda de peso já vinha acontecendo porque vou fazer 4 meses que eu estou em casa, né? Trabalhando no home office, né? E só agora foi que veio esses sintomas da questão da febre e da diarreia. Hoje já não estou mais, né? A questão, desde o dia que eu me internei para cá, eu não tive mais febre. E a questão da diarreia foi de sábado para cá. Eu estou fazendo tudo normal, tudo tranquilo. Mostra que você, é o que a Valéria tinha explicado, né? Quer dizer, Sim. é um padrão, Sim. Claro que com uma pessoa só a gente não tira conclusão, mas o que a Valéria mostrou é esse comportamento dos pacientes, né? Quer dizer, a gente, a princípio, no início da epidemia, muitos especialistas comentavam isso, que os pacientes tinham mais risco, porque tomavam essas medicações, algumas delas biológicas, e era tudo mais de hipótese, né? E aí, com o tempo, isso que a Valéria mostrou, mostrando que, apesar disso, parece que a gente tende a ter um comportamento igual à população geral, né? Não dá para dizer se teria algum efeito eventual protetor, isso é muito cedo, mas evoluindo. Até porque Fredão aí estava com peso acima, tem um bocado de fatorzinho de risco, mas evoluiu ótimo, mostrando que a sua doença de base em si, bem controlada, fez com que você tivesse a trajetória do que acontece com 80% das pessoas, que é evoluir bem, graças a Deus. Com certeza. Inclusive, as palavras de Dr. Davi aí, em relação a essa questão da informação das emissoras, eu evito, sabe? Eu não assisto repórter, eu não leio nada que o pessoal me manda de mensagem a respeito disso ou daquilo outro. Eu procuro não evitar de estar vendo comentários ou assistindo essas TV, né, repórter, essas coisas todas. Eu me mantenho muito reservado para isso, porque são tantas informações, como ele coloca, de acordo com o que eles acham que tem que dar a notícia, e isso apavora de uma certa forma, né? Então eu mantenho isso aí, eu já não assisto. Há 4 meses que eu em casa, eu não assisto repórter, não assisto nada disso, só assisto filme. Mas eu gostaria de saber, doutora Valéria, eu tenho um receituário de fazer o exame da protectina, né? Eu devo fazer? Eu acho que no momento não tem muita necessidade, não. Você fez o teste do coronavírus, foi o PCR que deu positivo. Foi, exato. Foi, né? E hoje você está totalmente, você se considera assintomático em relação ao motivo do internamento. Sim. Qual é a data prevista de fazer o ustekinumab?
Está programado para quanto a aplicação? Olha, Ou você já faltou por conta disso? Hã? Deveria ser agora, dia 4, ou seja, hoje. Hoje. Foi Então, ontem. pelos protocolos internacionais, o ideal era você fazer um exame de controle. Fazer o teste do SWAB para ver se o PCR está negativo. Se der negativo, aí estaria autorizado a reiniciar o tratamento com o ustekinumab. Você concorda, Carlos? O que é que eu tenho orientado no autoimune aqui? Pela dificuldade, como você disse, que não é universal de fazer o PCR, acho que a Valéria colocou a recomendação. No começo, lá na China, inclusive, o paciente chegava ao extremo, né? Não sei se alguns de vocês viram na televisão, até depoimentos, testemunhos de pacientes que tiveram, até de um brasileiro que estava lá na China, eles faziam PCR antes da alta. Se um desse negativo, fazer depois, tinha que ter um segundo negativo. Aí depois se viu que isso nem tinha importância do ponto de vista clínico, porque esses pacientes que não testavam, que já tinham regredido os sintomas, a tendência dele é ele evoluir com melhora, então deixou-se isso um pouco de lado. Tem essa recomendação ainda de fazer algum teste para retornar a medicação, principalmente se tratando de medicação. Como a gente às vezes tem dificuldade de fazer, o que a gente tem sugerido também como disse, meio como a gente usa um jargãozinho, eu acho, porque a gente não tem evidência científica. A gente tem dado um prazo realmente de 14 dias. Valéria, isso é completamente opinião pessoal. A gente não tem visto isso baseado numa lógica. O PCR, a gente pode fazer o PCR, o que acontece? O PCR pode dar positivo, e você não tem mais vírus, nem risco de infecção. A gente tem algumas situações, claro, outras infecções, como tuberculose, que o PCR às vezes fica positivo, a pessoa tratou, ficou bom e ele ainda continua dando positivo, porque basta ter um pedacinho do vírus, né? Nem mais o vírus inteiro, para vocês entenderem. O resto, um DNA desintegrado ali já está positivo, né? É só um pedacinho dele ali, mas o teste é tão bom, ele é tão específico, se tiver um pedacinho, o teste vai dizer, pô, está positivo. Provavelmente, no primeiro exame que você fez, Fred, não era só um pedacinho, não, tinha um bocadão de vírus, e ali tinha o risco realmente de você tomar uma medicação de que alterasse a imunidade, um corticóide, e o bicho multiplicasse. Aí depois de fazer o teste, essa é a grande discussão, mas a sociedade de doença inflamatória acha que era o ideal, mas de fato, do ponto de vista de avaliação mais de imunologia, esse controle para liberar o paciente, atualmente a gente não tem feito. O que é que fez? Seguro morreu de velho. Valéria está certo também. Depois de 7 dias, sem sintoma, poderia fazer. O que a gente tem orientado, mas fica muito a critério do médico assistente. Se o médico disser, não, eu quero que faça agora. A gente diz, segura 14 dias. Claro que vai ter algumas situações que a doutora Valéria, doutor Gustavo vai dizer, Lívia, vai dizer, ele não dá para esperar 14 dias não, porque ele está aqui com a doença, começou a estar mais grave, está sentindo dor, voltou a ter a diarreia, estou com medo de fazer corticoide nele, eu acho que está seguro, vamos fazer por 7 dias. Mas, de um modo geral, aí tem sido uma opinião da gente, quando ligam e a gente não consegue falar com o médico assistente, ele diz, eu espero 14 dias depois de regredir os sintomas. Porque aí, teoricamente, você já tem aí um período longo. Claro que tem algumas situações particularizadas de medicação, que é o período mais curto, que a gente liga para o médico assistente. Mas essas com períodos mais longos, que tem um intervalo mais longo, e às vezes em outras condições, né? Como você, por exemplo, estava com infecção urinária, a doutora Valéria disse, não faça agora. Aí pulou uma dose até tratar. Isso acontece numa situação habitual e nem por conta disso você piorou sua doença. Mas é cada caso, ou seja, a doutora Valéria conhece o caso de Fred. Mas, de um modo geral, Valéria, a gente tem dito o seguinte, espere 14 dias, já que a dificuldade do teste nem sempre é fácil. Às vezes a gente está duvidando de onde faz o teste, quando dá negativo, se era mesmo negativo, né? Porque nem todo lugar faz. E segundo, se ele tiver lá positivo, às vezes não é uma contraindicação absoluta para fazer, e às vezes pode retardar só porque ele deu positivo. Não sei, essa é uma opinião que a gente tem adotado como uma medida de segurança geral, mas a gente sabe que até os profissionais de saúde que infectam, depois de 7 dias de melhorar os sintomas, já pode voltar a trabalhar. Mas como o uso da terapia biológica, apesar do biológico, a gente está vendo que talvez tenha até um efeito protetor, mas isso também tudo é hipótese. A gente estava comentando antes que a gente publicou um artigo que saiu, deve estar saindo essa semana, eu estou até corrigindo agora, mostrando que os pacientes com anti-TNF parece que tomam essas medicações, algumas dessas drogas, até tem uma evolução melhor, teria um efeito protetor. Mas, por enquanto, a gente está tratando tudo como se estivesse tomando uma medicação que tem que ter cuidado. Basicamente é isso. Então, a gente tem feito 14 dias, mas pode ser particularizado por cada médico. A calprotectina, Fred, ela vai dizer que tem atividade, mas a atividade pode ser, inclusive, por conta do Covid, certo? Ela não vai dizer que tem atividade da doença de novo.
Estou entendendo. Algumas pessoas falaram comigo através de... Eita, desculpa, Fred, terminei. Só para fechar, doutor Carlos, em relação à questão, veja, em abril, 9 de abril, eu deveria ter tomado o remédio, né? Ontem era para ter feito novamente essa dosagem, mas você sabe que eu estou com essa briga com a Sul América e já praticamente estou dependendo só do juiz assinar liminar para isso acabar. Apesar de que ontem o pessoal da Mundo ligou para mim, Araceli, eu até disse a ela, bom, até disse a ela, solicite o meu remédio para ver o que ele vai dizer, porque se ele negar novamente, aí vai ser mais uma forma de eu poder chegar e apresentar isso ao juiz, o que está acontecendo. Apesar de que as outras coisas eles não me negaram nada, nem para fazer os exames para a Covid, nem nada, apesar de ter assinado um termo de responsabilidade que eu tinha que pagar particular, mas eles pagaram, entendeu? Então, são essas coisas aí. Assim, eu não tenho a preocupação, foi logo no início, quando eu me senti doente, aí eu procurei a doutora Valéria para me orientar e aí eu segui as orientações dela. Assim como eu vou seguir sua orientação e a orientação dela em relação ao medicamento que eu tenho que tomar. Ou quando eu devo tomar. Eu vou fazer exatamente, eu fiz agora uma semana que o processo dos sintomas acabaram. A diarreia, a febre foi desde quando eu fui internado. Mas a diarreia ainda continuei um pouco, uma semana depois que eu saí. Então, ou seja, eu passei a semana passada toda com ainda um processo de diarreia. Entre sexta e sábado foi que a coisa realmente melhorou. Até a orientação de ação dos remédios é que ele disse, olha, 72 horas se não parar, você continua mais 72 horas, no quarto, aquela coisa, tomando seu remédio. E aí foi quando realmente parou e normalizou, eu não estou sentindo mais sintomas, nem tão pouco da relação da infecção urinária, porque eu não estou sentindo ardência, está me sentindo normal, com a relação que eu vinha sentindo um certo desconforto na barriga, né? Mas que não estou mais, não está mais. Eu estou me sentindo bem, inclusive. Então a gente vai esperar esse período de observação e aí você faz a medicação. Espero que a sua médica libere, né? Lívia quer falar? Não, antes da gente fazer, aí algumas pessoas enviaram perguntas de coisas que poderiam estar surgindo de dúvidas no grupo que Lilian me passou. Aí uma pergunta muito frequente era em relação à terapia. Aí eu ia pedir para a senhora, doutor Carlos, doutor Gustavo, falar um pouquinho da terapia para a Covid, o que é que a gente tem de evidência, essas coisas, que as pessoas estavam com algumas dúvidas, e isso é uma coisa que está sendo muito abordada na mídia, mas nem sempre com muita evidência científica, né? Então, a ideia era falar um pouquinho todo mundo ficou com dúvida. Eu posso misturar, assim, posso, junto com o meu remédio, tomar tal remédio, o outro, e para falar um pouquinho do que a gente está indicando. As pessoas estão aí que fizeram essas perguntas? Não, só mandaram online? Deixa eu ver, eu vou me lembrar aqui quem foi exatamente. Mas, assim, o que tinha me passado, essa foi a última pergunta que eu recebi, e Lilian tinha pedido muito para falar sobre ela, que disse que era uma dúvida de várias pessoas. Alguns mandaram o nome, outras não. Deixa eu ver aqui. Não, ninguém se identificou dessas perguntas, né? Quer responder, Carlos? Algumas teve, outras não. A gente não está lhe ouvindo, não. Estão me ouvindo agora, não? Eu não estou escutando. Estão ouvindo agora? Sim. Bom, de fato, para a medicação, o Covid é um vírus. E como vírus, a gente tem uma grande dificuldade de conseguir uma medicação ideal para os vírus, não só esse vírus, mas para outros vírus. Então, de todas essas medicações que foram feitas,
que estão falando da hidroxicloroquina, a azitromicina, a ivermectina, nada disso, de fato, tem evidência científica, ou seja, mostra que os pacientes melhoram. Inclusive, saíram vários artigos mostrando que nenhum desses estudos mostram que a medicação é efetiva. Então, se vocês até verem, eventualmente, uma discussão de médicos que estão dizendo que a medicação funciona, isso não existe. A gente tem que ser sincero e dizer que eles estão se baseando não em ciência, estão se baseando na opinião pessoal, porque do ponto de vista de evidência não tem benefício nenhum. A hidroxicloroquina, a própria azitromicina, então isso de fato não tem benefício. Inclusive, tem até risco, né? A hidroxicloroquina, não só por causa desse artigo que estão falando na televisão, quer dizer, a decisão, inclusive da Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a própria Sociedade Brasileira de Pneumologia, mesmo antes desse artigo de Lancet, que falaram que essa revista conhecida, famosa, eles já mostraram que não recomendavam essa medicação, porque ela não funcionava, e ainda tinha um risco. Inclusive, a própria Sociedade de Cardiologia recomendando, falando do risco. E, de fato, é uma medicação que tem risco, e o próprio formuláriozinho, se você for tomar essa medicação no SUS, o governo preparou um formuláriozinho, em que você vai ter que tomar a medicação e que vai ter que assinar esse formulário para tomar a medicação. Então, só para vocês terem ideia, nesse formuláriozinho ele diz exatamente isso. Ele diz, não há no momento estudo, estou lendo aqui, para garantir a certeza da melhora clínica. A droga não tem evidência de que ela é efetiva, mas se reconhece o risco relacionado à droga, e aí tem lá, que inclui, você vai ter que assinar, estou ciente de que o tratamento com cloroquina ou hidroxicloroquina associado à azitromicina pode causar efeitos colaterais descritos acima, os quais podem levar à disfunção de órgão, prolongamento de internação, incapacidade temporária ou permanente até óbito. Isso é o termo de consentimento do Ministério da Saúde, que para você tomar no SUS, você deveria assinar esse termo. E lá em cima, ele diz que compreendi, portanto, que não existe garantia dos resultados positivos para a Covid. Ou seja, até quem defende a droga, como o Ministério da Saúde, escreve um documento dizendo, nem a droga funciona, e outra coisa, ela tem risco, inclusive até risco de morte. A pessoa, obviamente, está pedindo para assinar isso para se defender também do risco, né? Porque aí ele transfere o risco para o paciente que assinou aquele termo. Então, é só para ter uma ideia de como essas coisas acontecem. Mas o que a gente está falando aqui, a dúvida de vocês, a questão científica, é que realmente não tem evidência disso, então o que a gente tem recomendado é seguir o que a ciência manda. É isso que a doutora Valéria faz, doutor Gustavo, doutora Lívia. Então, no momento, não há nenhum benefício e há o risco. Então, toda vez que tem pouco benefício e mais risco, a recomendação correta é não fazer, né? A gente até do CREMEP está redigindo um documento, que por questões bioéticas, deve sair hoje, que a gente tem alguns princípios bioéticos, que a gente tem que oferecer o máximo de beneficência, ou seja, o máximo de benefício para o paciente e o mínimo de risco. Então, essas medicações, elas não se enquadram. Em relação às outras, ivermectina, que é aquele remédio para verme, tem um outro, né, que é o nome comercial Anita, também não tem estudo nenhum mostrando benefício. Aí algumas pessoas me perguntam, e a ivermectina tem risco? Mata? Eu disse, rapaz, não, é bom porque trata verme. Então, tratar verme uma vez por ano tem, mas agora isso não vai adiantar nada para você melhorar do Covid. A gente não tem evidência disso, até o momento. Até o momento, para as outras que eu falei, não tem benefício nenhum e tem risco, e para essas outras ainda não tem estudo que mostra. Então, do ponto objetivo, o paciente está deixando de ser tratado? Não. Provavelmente aconteceu com o Fred. Ninguém está deixando de tratar, não. A gente está tratando como outras viroses. Se tiver febre, trata febre. Se tiver dor, toma analgésico. Se tiver com queda de oxigênio, faz suplementação de oxigênio. Pode ser por catéter. Isso é uma forma de tratar também. O paciente está deixando de ser tratado. Infelizmente, começa a ser estudado agora os chamados antivirais, que é para diminuir o efeito do vírus, né? Então, a hidroxicloroquina não é um antiviral, ele é um antimalárico. Então, algumas pessoas confundem. Então, a antiviral existe, por exemplo, influenza. Quando às vezes entra no hospital, o médico não sabe se é influenza, que é o vírus da H1N1, né? O da gripe, que também pode matar. O médico não sabe se é Covid, aí tem um antiviral que faz, né? Que é Tamiflu, e aí fala na imprensa, tudo. Mas o médico, quando dá aquele Tamiflu, é porque se descobriu que para aquele vírus de influenza ele parece funcionar. Mas nenhum outro viral ainda conseguiu mostrar efetivo. Já tem vários estudos mostrando que talvez um outro antiviral vá funcionar para os pacientes que têm Covid, né? Mas, por enquanto, a gente ainda é tudo fase de estudo e esses antivirais não vêm de farmácia, que estão sendo estudados no Covid. Então, resumindo, é isso.
não tem nenhuma medicação específica, como todo vírus, a gente espera o ciclo dele seguir, e se tiver alguma forma grave, como tem a influenza, né, que é o vírus da gripe, as condutas são essas, é hidratar o paciente, se precisar de oxigênio, dar oxigênio, se aparecer alguma outra infecção, além do vírus, tratar essa outra infecção e assim sucessivamente. Mas a recomendação é, de fato, do ponto de vista de ciência, nenhuma dessas medicações funciona. Respondido, Lívia? Respondido. Alguma outra pergunta aí, Lívia? Acho que a maioria foi respondida. Não estou lembrando de nenhuma outra que fizeram. Tem aqui no chat, tem algumas perguntas aqui. Posso ler? Eu vou ler aqui, então, viu, Valéria? Tá certo. Minha dúvida, aí vocês definem, quer definir. Eu acho que talvez o Gustavo tenha falado sobre isso. Minha dúvida em relação ao isolamento social e como ele vai ser quando a vida voltar minimamente ao normal, até termos uma vacina. No meu caso, que sou de médio risco. Ela viu lá a tabela de Valéria, provavelmente se classificou lá como risco moderado. Como vai precisar ser meu isolamento a longo prazo? Gustavo quer responder, Gustavo, que falou de isolamento? Estão ouvindo, Gustavo? Tá. Gustavo, está ouvindo, não? A gente não está lhe ouvindo, Gustavo. Acho que o Gustavo se ausentou, pessoal. Não, ele está aí. Só não Tá aí? a voz dele não está saindo. Gustavo? Quer comentar, Valéria, sobre o isolamento, alguma coisa? Eu acho que as medidas de relaxamento do isolamento vão ser muito gradativas, né? Então, quem tem risco médio, e nós estamos na vigência da pandemia, vai ter que ficar ainda sem trabalhar. O trabalho, se puder feito em home office, seria o ideal. Mas para todo mundo vai ter que ser tudo muito gradativo. Então, o sair ainda de máscara, o distanciamento entre as pessoas, evitar aglomerações, evitar shopping, isso ainda vai durar durante muito tempo. Eu acho até que chegar, né, um tratamento de vacina para a gente poder relaxar. Então, nos países onde está havendo não está tendo mais essa rigorosidade nas medidas de isolamento, alguns casos têm aparecido. Então, quem é imunossuprimido vai ter que tomar mais cuidado, porque todo mundo também vai ter que tomar cuidado. Todo mundo vai ter que tomar cuidado agora, a partir de agora. A vida vai demorar um pouco para ser o que era antes. Então, se eu sou de risco médio, meu trabalho é presencial, o médico deve ainda dar um atestado para você, pedindo afastamento enquanto existe uma pandemia. Assim que a pandemia acabar, que vai começar a relaxar, os cuidados de isolamento, máscaras, coisas ainda vão permanecer durante o tempo, de higiene das mãos. Acho que tudo vai ser diferente durante um bom tempo, né? Independente de você ser imunossuprimido ou não. Tem uma outra pergunta aqui, Lívia, fica à vontade para falar também. Doutora, eu tenho uma requisição para vacina de hepatite A, B e pneumococo 23. Devo providenciar ou melhor esperar passar essa situação? Estou em isolamento há 28 dias, saí apenas para infusões no autoimune para vacina da influenza. Aberto aí para a resposta. O calendário vacinal deve ser atualizado, principalmente as vacinas, como eu disse, a pneumonia 23 você deve tomar. Você deve ter tomado uma 5 anos atrás, ou se não tomou, toma a primeira dose, com 5 anos repete.
né? E a pneumonia 13 também é interessante, só que tem que ter um intervalo entre a 23. Vacina também, hepatite B, não tem problema nenhum. Aproveita e vacina as duas. As duas vacinas são de vacina que é vírus atenuado, não tem problema se o paciente é imunossuprimido. Viu? Deve vacinar, sim. Tem outra pergunta aqui. Só um minuto, por favor. Para tétano também pode tomar, doutora Valéria? Pode. Pode. Ok. Eu acho que Valéria já respondeu aqui. Trabalho na saúde, minha dúvida. E se eu testar positivo, posso voltar normal sem preocupação? Acho que a pergunta aqui é outra. Ela deu positivo, fez o período de repouso, se ela pode... A resposta... Se ela pode voltar à atividade, já que o teste dela deu positivo, né? Precisava saber que teste foi positivo foi esse, se foi a sorologia ou se foi o PCR. O PCR é o do nariz, que a Valéria falou, e a sorologia é o do sangue, que é a produção do anticorpos. Esse você só faz, o ideal é fazer até depois de 2 semanas, por conta desses testes que são muito variáveis. Era interessante saber isso. A gente acha que quem teve o PCR positivo, como aconteceu com outras infecções virais, naturalmente isso você vai produzir anticorpos, e como aconteceu com essa família, né, do beta-coronavírus, como o Gustavo falou, é que você vai ter imunidade, mas a gente ainda não tem certeza disso, e aí só o PCR talvez fosse interessante, a partir de algumas experiências práticas que a gente tem tido, era fazer o teste sorológico, o anticorpo. Esse anticorpo dando positivo, isso dá mais tranquilidade para que você pudesse voltar, mesmo assim mantendo os mesmos cuidados que Valéria comentou, ou seja, de distanciamento, uso de máscara, não sei se o pessoal concorda, mas a princípio seria isso. Estou perguntando se o vírus tem mutação, só para emendar na resposta de vírus. Todo vírus pode mutar, mas a princípio não se mostrou que essa seja uma característica do vírus. Inclusive, é interessante que o influenza ele tem uma capacidade do gene dele, da genética dele, de uma mudança do vírus muito maior do que esse vírus, porque a gente consegue analisar isso vendo o vírus. Então, é provável que exista mutação, mas isso não é uma coisa que a gente está preocupado agora, não. Né? De que ele vai comprometer, que isso vai comprometer essa primeira vacina que vai ser desenvolvida, não. Depois é possível que vai ter que mudar as vacinas, como acontece com o vírus da influenza, o vírus da gripe, né? Mas é basicamente isso. Uma coisa que vale a pena lembrar é que para profissionais de saúde, o teste o teste sorológico através do teste rápido está disponível. Então, eu posso até depois mandar os locais que estão disponíveis, mas aí todo profissional de saúde pode ser testado. Aí tem vários lugares, normalmente faz no mesmo dia, não tem muita fila, justamente para a gente diminuir a disseminação, né, do contágio. Então, a gente, como profissional de saúde, tem que ter muito cuidado para não contaminar outras pessoas. Por isso, a importância dos testes, principalmente para essa população. Pronto, Jaqueline, viu? Jaqueline, aí a doutora Lívia comentou, depois ela pode passar isso aí. Jaqueline é da área de saúde. Que mais? Trabalho na saúde, eu acho que foi essa. Eu acho que não tinha mais nenhuma outra aqui, não. 48 horas, minha dúvida em relação ao isolamento social, acho que foi isso. Bom, eu tenho uma outra pergunta. Ok, Fred. Posso fazer? Dentro daquele estudo que a senhora apresentou lá na Alemanha, eles têm algum parâmetro em relação ao paciente de D2, se ele desenvolve um risco maior em relação à infecção da síndrome respiratória aguda, grave 2, ou se ele desenvolve mais o Covid-19? Como? Entendi. Repete, Fred. Como? Eu não entendi não a pergunta. Dentro daquele estudo que a Alemanha faz, né, em relação aos pacientes com D2, né, na Alemanha, que a senhora mostrou, se eu não me engano? Não. Não Que tem um paciente estudo D2? que tem um Crohn? Aí a minha pergunta é o seguinte, se tem um maior risco dele desenvolver o Covid-19 ou a síndrome respiratória aguda grave 2? O risco de desenvolver o Covid
o risco é igual, se a pessoa tem ou não tem doença inflamatória. Agora, o risco de pegar a forma mais grave vai depender daquelas variáveis, da medicação que a pessoa está tomando, da idade, das comorbidades e da doença em atividade. A doença em atividade é um fator que poderia favorecer uma doença mais grave. Agora, eu não estou me lembrando o risco, eu falei da Alemanha, não. Eu acho que talvez seja aquela divisão da Inglaterra. Ah, sim, Inglaterra, eu troquei, desculpa. Uhum. Isso. Então, Exatamente. é isso. Se você está com atividade e doença, você pode ter um risco ter um Covid mais grave, certo? Uma doença em atividade de grau moderado a grave. Daí é que a gente insiste das pessoas não pararem a medicação, porque ao parar a medicação, a doença pode ter uma crise e vai classificar você como um paciente mais fácil ter uma doença grave. Então, ok, obrigado. Daqui do grupo que teve Covid foi Fred, né? Mais alguém que a gente possa cadastrar no Secure? Acho que Jaqueline respondeu aí, sim, né? Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando aí a de Fred, pode ser? Pode. É assim, eu estou sem a medicação, foi retirada a azatioprina há 2 anos. Só fazia uso dela, da azatioprina. Então, como a doutora Valéria falou, a gente sem a medicação corre o risco de que essa doença volte com mais atividade. Então, foi retirada por 2 motivos. Porque não estava em atividade e por estar fazendo uso há 7 a 8 anos, mais ou menos, de 7 a 8 anos. Então, eu não faço uso de nenhuma medicação, a não ser essa que fazia. Então, eu não estou correndo o risco de que essa doença, né, a doença de Crohn, volte com mais atividade, já que eu não faço uso de nenhuma outra medicação. A tua doença, Cleonice, Crohn, é de colo ou de delgado? É os dois. É colo e delgado, é iliocolônica, então, né? Então, nós suspendemos que você estava estável há muito tempo. Não é isso? Isso. Você estava sem atividade, as colonoscopias sempre davam normais. Dava sempre que estava em regressão, né? Estava sempre assim, na área de A doença de Crohn leve, ela pode passar um tempo sem passar remédio. Se a doença tem uma doença estável, mesmo com atividade muito leve, o tratamento pode ser só observação. Então, nesse momento que a gente está na pandemia, não convém a gente iniciar um tratamento com imunossupressor. O que a gente pode fazer é acompanhar você do ponto de vista clínico, até do ponto de vista de exame mesmo. Pode fazer uma calprotectina fecal, já que você não está com sintoma de Covid, para ver se ela está alta. Se ela estiver alta, a gente programa assim que iniciar os exames, ver como é que está em relação à atividade. Porque começar uma azatioprina agora não tem muito sentido, porque ela demora para fazer efeito. Ela só vai fazer efeito daqui a uns 3 meses. Né? E os aminosalicílicos não são usados mais para doença de Crohn. Né? Então, acho que a gente pode agora fazer o exame de fezes, ver como é que está a calprotectina. Se ela vier alta, valores assim de 500, 800, a gente já coloca na fila para fazer o exame assim que os exames sejam retornados. Tá certo? Não precisa ficar preocupada, se a doença pode voltar, mas voltaria logo agora, nessa pandemia, se ela já estava tanto tempo já em remissão. Né? Tá? Você toma cuidado só para não pegar, independente de ter Crohn ou não. Eu já estou com a requisição para fazer, inclusive minha volta seria para agora, para julho, né? E eu estou para fazer a calprotectina agora nesse mês. Eu vou precisar levar ou vocês vão nesse caso, cancelar a minha consulta? Ou você pode fazer e a gente vai começar a ter o contato, como eu já estou fazendo, por telefone. Né? Então, eu converso com as pessoas, dependendo da necessidade, a gente pede para ir. Se for eu puder dar uma orientação por telefone, é melhor para você. Tá certo, doutora Valéria. Certo? Tá ok. Tá bom. Tchau, obrigada. Mais alguém, alguma pergunta? Valdeci está aí caladinho. Hein, Valdeci, não tem pergunta, não? Posso falar, doutora Valéria? Quando eu falei da questão da protectina de fazer o exame,
é porque no exame que eu fiz da proteína com reativa, deu 2,600. Entendeu? Aí como eu falei, eu estava naquela questão da infecção urinária, questão do Crohn, questão de outras coisas, a do próprio Covid. Aí por isso que eu fiquei pensando em fazer ou não, se era necessário. Foi em relação a isso aqui. Eu me lembrei que eu estava com coisa e falei. Por isso que eu perguntei se seria interessante fazer ou não. Consegue me ouvir, não? Mas você sabe que o PCR é bem específico, né? A própria Covid, a gente acompanha a Covid com o valor de PCR. Então, ela aumenta com várias doenças, várias infecções virais, bacterianas e inflamatórias. Certo. Ok. Jacqueline está comentando aqui que ela teve sintomas, né? Ela liberou aqui, então a gente pode informar. Ela teve sintomas realmente típicos, respiratório, gripal, e perdeu o gosto, perdeu o cheiro. Ela não testou, mas eu acho que essa dica de Lívia aí que ela deu, eu acho que é interessante para ela documentar, porque ela não tem um diagnóstico. Foi um diagnóstico baseado na clínica, ela foi afastada por conta da clínica. Mas aí, nesse caso, como é profissional de saúde, inclusive por retorno, né? Eu não sei qual a opinião de vocês, eu acho que era interessante realmente que ela fizesse. E aí, como tem essa possibilidade, até para ter essa segurança, apesar da clínica ter sido característica, né? O que mais? Tem mais alguma coisa aqui? Gustavo, tá vendo aí na pergunta aí? Eu vou mandar para a Lilian, para ela postar no grupo os locais que estavam fazendo. Mandei. Eu acho que teve uma pergunta a respeito de vacina do coronavírus, não tem, Lívia? Tem sim, Lívia? tem sim, verdade. Tem? Oi, Tá com a tá me pergunta aí? escutando? Tá ouvindo? Deixa eu... escutando. Eu acho que Divaldo minha internet meio Ontem foi instável. anunciado o teste em São Paulo, em Rio de Janeiro, de uma vacina produzida pela Universidade de Oxford. Minha dúvida é, caso essa vacina seja aprovada nos pacientes com doenças inflamatórias suprimidos, poderíamos fazer uso? Creio que sim, creio que vai ser uma vacina tipo a influenza, uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, creio que sim. Obviamente que as pessoas inicialmente vacinadas serão voluntários istos, né? Depois, provavelmente os americanos, os europeus, daqui que chega aqui para a gente já vai ter essa resposta aí, mas creio que sim. A gente não tem uma previsão ainda dessa vacina, mas creio que possam ser vacinados sim, que seja uma vacina de vírus atenuado. Acho que só. Acho que só, Valéria. Por enquanto, eu acho que terminamos aqui. Eu não pergunto. Eu acho que a Valéria saiu aí off aí. Valéria, sua imagem saiu aí. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo, então? Ok. Mas aí, no caso, teria que ser uma vacina com vírus indo, né? Ativado, não com vários tipos de vacina aí, fragmentos. Desculpe, eu não ouvi, Valéria. Repete aí, o meu áudio está partindo, gente. Me desculpe. Repete, Valéria, que o problema é no meu áudio mesmo. Atenção, Valéria. Então, em relação à vacina de Oxford, será que os pacientes imunossuprimidos... O que a gente está ouvindo agora? Estou ouvindo. Tá? O que a gente está discutindo é se as vacinas, quando chegarem no Brasil, chegarem no mundo, se os pacientes que são imunossuprimidos vão poder tomar. Então, vai depender se a vacina é o vírus vivo inativado. Né? Então, a de Oxford, eu tenho a impressão que ela é no fragmento do adenovírus, né? Seria vacina com vírus vivo. Eu não sei se essa vacina seria liberada para quem é imunossuprimido. Tu tem alguma resposta a isso? Não, não tenho. Eu não tenho estudado a questão da vacina, não. Então, parece que a mesmo. Vacina da Ásia é uma vacina com vírus inativado, a que está sendo produzida na Ásia. Essa de Oxford, eu tenho a impressão que não. Mas não tenho certeza, não. Isso também não chegou ainda aqui. Quando chegar, a gente vai realmente ver como é essa vacina. Perfeito.
Uma das vacinas é com fragmento de proteína. Eu não sei exatamente qual dos dois lugares. Então, uma dessas poderia ser liberada. Tem Eu uma acho que essa é a vacina que a americana. doutora Valéria falou. A americana, né? Tem que ver, porque às vezes ele Tem usa muita só gente aí na a corrida. proteína Alguma coisa deve chegar. às vezes ele pega a proteína do Covid e injeta em outro vírus. Tem que ver se o outro vírus, que eu acho que esse Valério está dizendo, se de vírus vivo, né? Não, uma dessas, pelo que eu li aqui, seria só com realmente fragmento. Então, poderia... Eu não sei exatamente qual é a parte, se é... Enfim, eu não sei. Mas uma dessas poderia ser liberada, pelo que eu li. Porque uma das coisas era que, inclusive, em pacientes imunossuprimidos para o futuro. Mas aí acho que ainda tem muita coisa para a gente ver dessa história da vacina. Qual vai sair primeiro? Qual vai ser a primeira eficácia? E antes, como o Gustavo falou, vai ser testado todo dia em pacientes idos, para a gente ver principalmente efeitos colaterais, para depois ter uma distribuição maior em massa. Alguém alguma pergunta a mais? A gente tem 1h30 de conversa. Valdeci não quer perguntar nada, não, Valdeci? Não, acho que ele não ouviu. Essa da vacina foi ele que perguntou. Ah, foi? Bom, então acho que a gente pode... Eu acho que foi interessante essa conversa, né? Teve poucas pessoas, se fosse comparecer mais gente, mas eu acho que foi em cima da hora também, e muitos pacientes têm dificuldade para ter uma internet, para entrar no GoToMeeting, né? Principalmente os pacientes lá no hospital. Mas a minha ideia para a semana, a gente vai fazer uma reunião, na quinta-feira vai ser um pouquinho diferente, vai ser uma reunião com a psicóloga, né? Então, eu acho que nesse momento muitas pessoas estão precisando de uma conversa com um psicólogo e eu acho que vai ser legal. Então, se vocês puderem, né, não só participar, mas também espalhar para os colegas nos grupos, né, vai ser na quinta-feira, às 9 horas, com a doutora Ana Flávia, tá bom? A gente vai colocar aí para divulgar, certo? Então, alguém quer falar alguma coisa mais? Carlos, Gustavo, presidente? Doutora Valéria, veja só, eu não tenho nenhuma dessas vacinas, a da pneumonia nem a 13 e nem a 23. Aí, nesse caso, eu vou ter que pedir para alguém prescrever. Aí eu peço como? Nós nunca encaminhamos você para tomar essa vacina. Você toma... Você já foi lá na Oswaldo Cruz? Que o Oswaldo Cruz do público é o único que faz. Não. No Oswaldo Cruz, você tem que ligar para lá primeiro, porque a procura foi grande e estava faltando no público, certo? Então, se tiver, deve ter a 13, que a 23 está faltando. E no privado, você não necessita de receita. Você pode chegar lá e falar, eu quero tomar a vacina. Qualquer clínica de vacinação em shopping, no shopping não está funcionando, mas o Vacine, que é uma clínica que tem nos bairros, você aplica. Você pode chegar lá, só está batendo a 13. Sem precisar, no caso de uma prescrição médica, só é pedir e pronto. Sim, qual é a tua idade? 48. Só pedir e pronto. Viu? Agora, se você pode fazer contato com o Oswaldo Cruz, né, com o serviço de vacina, que é o CIEC, né? Como é o nome? Alguém lembra o nome do serviço de vacinação do Oswaldo Cruz? Procura a doutora. Se lá estiver funcionando, aí você pode ir com o paciente doenças inflamatórias também aplica. Leva o seu cartão de vacina. Ok, obrigada. Tudo bem, então vamos encerrar nossa conversa. E quinta-feira, né, gostaria que vocês divulgassem, né, porque vai ser um evento muito legal com a psicóloga. Eu acho que ela tem muita coisa para conversar e vocês dividirem ideias e aflições, né?
do que está acontecendo nesse período aí da pandemia, tá bom? Vamos lá. Tchau. Tchau, gente.